De acordo com a Instrução Normativa número 2 de 2016, é o conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população, bem como restabelecer a normalidade social, econômica ou ambiental. De acordo com a Lei 12.608 de 2012, que regula o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, este sistema ele será gerido pelos seguintes órgãos. Nós temos um órgão consultivo, que é formado pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Este conselho ele tem representantes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como da sociedade civil organizada, representantes de comunidades afetadas por desastres e também especialistas de notório saber. Nós temos um órgão central que tem a função de coordenar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que está vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Nós temos os órgãos regionais, estaduais e municipais de proteção e defesa civil, que são as defesas civis estaduais e municipais. E nós temos também os órgãos setoriais, que são formados por entidades e por organizações dos 3 níveis de governo. Aqui, como exemplo, a gente pode citar ministérios, secretarias estaduais e municipais de governo, corpos de bombeiros militares, entre outros. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil ele pode ser composto também por organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuações locais significativas na área de proteção e defesa civil. O termo defesa civil surgiu entre 1940 e 1941, na Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra sofria com ataques aéreos. Então, ela criou a defesa civil para orientar toda a sociedade, em conjunto com órgãos governamentais, como bombeiros, policiais, a socorrer os feridos, a ter sistemas de alerta e alarme de anti-ataques aéreos e a poder essa população ser deslocada para abrigos. O Brasil, entre 1942 e 1943, também adota esse mesmo sistema, preocupado com ataques aéreos. Nesse sentido, o Sistema Nacional de Defesa Civil ele funciona de 1943 a 1946, sendo extinto após a Segunda Guerra Mundial. Em 1966, com as fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro, então Guanabara, a Defesa Civil passa a atuar com os moldes atuais de hoje, sendo a primeira Defesa Civil estadual e posteriormente em 67 sendo divulgado e criado para as questões nacionais. Esse 1966 é um aspecto de contexto bem histórico. Por quê? Porque a partir dali você tem a defesa civil não relacionada à questão de guerra, de ataques aéreos, e sim relacionados a situações de desastres, relacionados à questão de fazer frentes a respostas e prevenções na redução de desastres. Os riscos eles acontecem tanto nas áreas urbanas como nos rurais, tanto os riscos de deslizamentos de terra, riscos de enchentes. Todos esses riscos relacionados, a gente tem que ver que são relacionados a ameaças, muitas naturais, mas o natural, a chuva, tudo isso, naturalmente já existe. Então, nesse caso, a gente relaciona muito esse risco à vulnerabilidade dos cenários urbanos, principalmente. Então, a maioria dos riscos a gente foca muito na área urbana em virtude da questão social está explícita muito localmente no espaço urbano. Esse espaço urbano, em virtude de um sistema econômico,
ele acaba tendo uma vulnerabilidade maior em algumas áreas. Então, nesse sentido, é importante a maioria dos riscos serem focados mais nas áreas urbanas, mas não quer dizer que devemos esquecer as áreas rurais. Devemos sim verificar nas áreas rurais, sim, mas mais voltado na área urbana em virtude do maior número de população e maior número do risco em virtude da vulnerabilidade do cenário urbano. Risco é a probabilidade de ocorrência de um evento adverso, cujas consequências podem resultar em danos e prejuízos. Os danos podem ser classificados em danos humanos e danos materiais. Já os prejuízos podem ser classificados entre prejuízos sociais, econômicos e ambientais. Vulnerabilidade é a exposição socioeconômica ou ambiental de um cenário sujeito à ameaça do impacto de um evento adverso, natural, tecnológico ou de origem antrópica, ou seja, uma condição específica do ambiente. O mapeamento colabora com a identificação, determinação e localização das áreas susceptíveis a riscos de eventos que podem provocar danos à sociedade. O mapeamento de risco tem por objetivo apoiar os órgãos públicos na prevenção, preparação e mitigação, reduzindo a possibilidade de desastres. O mapeamento é realizado através de sistemas de informações geográficas com o uso de modelos digitais de terreno, imagens de satélites e, principalmente, com o trabalho de campo para a validação dos dados obtidos em laboratório, com o preenchimento das fichas do IPT e com o auxílio de fotos dos condicionantes de risco. Para que haja uma política pública de gestão de risco de desastres mais eficiente, o Ministério da Cidade ele orienta que, para que seja realizado os mapeamentos nas áreas de assentamentos precários, nas áreas de riscos geológicos, que envolvem ali os movimentos de massa, e as áreas de riscos hidrológicos, no caso das enchentes e das inundações, essa atualização ela tem que ser feita permanentemente. O mapeamento é uma ferramenta que nós utilizamos para identificar e conhecer os diversos tipos de riscos que existem em uma determinada área, de forma espacializada. E esse trabalho ele é feito com levantamento de dados estatísticos, com imagem de satélites e com trabalhos de campo. Nos trabalhos de campo, nós contamos com um instrumento importante, que é a ficha de caracterização de risco. Essa ficha é um checklist que a gente tem, que vai nos auxiliar durante os trabalhos de campo e que no final do preenchimento dessa ficha nós vamos identificar qual o risco que essa área possui ou quais são os riscos que estão dentro dessa área. Então, a gente pode perceber que uma área de risco ela pode ter um ou vários tipos de riscos, seja ele risco 1, 2, 3 ou risco 4, que de acordo com o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, ele se caracteriza como risco baixo, médio, alto e risco muito alto. E se uma área ela possuir mais de um tipo de risco, nós teremos então que setorizar esses riscos. É onde nós chamamos de setorização de risco. Como, por exemplo, uma área que tiver um risco 2 e um risco 4, nós temos uma área de risco com dois setores, sendo o setor 1 com risco 2 e o setor 2 com risco 4. Os riscos, como já citados anteriormente, representam a possibilidade, a suscetibilidade a eventos adversos. Os desastres representam os resultados desses fenômenos, ocasionando diversos danos, diversas perdas, as quais a comunidade e toda essa interação reage a esse processo. O risco também pode ser caracterizado pelo resultado das ameaças com as vulnerabilidades. Isso representa que o tratamento do risco deve ser iminentemente intervido nas suas vulnerabilidades, às quais aquela comunidade estão suscetíveis. Então, ou seja, quanto mais atuamos nos riscos, intervindo e diminuindo as vulnerabilidades,
menores serão os impactos dos desastres. O histórico dos movimentos de massa auxiliam diretamente no mapeamento dessas áreas, principalmente no que tange à percepção de novas possibilidades de eventos. Portanto, a comunidade tem sim um papel importante nessa característica em citar o histórico desses eventos adversos, os locais onde ocorreram, para que, principalmente, não haja um crescimento desordenado em locais onde já houveram históricos de movimentos de massa e principalmente com a possibilidade de novos eventos. Com isso, a recorrência de eventos adversos ou movimentos de massa estão diretamente relacionados à resiliência dessa comunidade. A resiliência no sentido de que essa comunidade, sabendo onde esses eventos acontecem, poderão estar diretamente se preparando e mitigando esses eventos para que novos desastres tenham menor impacto aos seus danos e tenham menor prejuízo para aquela comunidade. Todo o processo de mapeamento de áreas de risco não teria sua eficiência se os órgãos municipais não fossem envolvidos. O poder público municipal, a prefeitura e a Câmara de Vereadores, principalmente, tem uma importância muito grande no que tange à elaboração de leis municipais, principalmente na participação e envolvimento de todo esse processo que foi elaborado pelos órgãos de proteção e defesa civil na elaboração do mapeamento dessas áreas de risco. O desenvolvimento de políticas públicas no município requer não só leis e posturas mais rígidas no que tange à elaboração de planos diretores, ao uso e ocupação do solo, quanto à importância, principalmente, de não avanço de novas comunidades em áreas de risco, além do que a participação das comunidades são de extrema importância, onde já existe a recorrência desses eventos e principalmente com que a comunidade tenha uma participação direta no desenvolvimento dessas políticas públicas. Ou seja, a interação entre o poder público e a comunidade é necessária para que as políticas públicas sejam desenvolvidas e o processo de mapeamento dessas áreas de risco tenha um eficaz conceito e uma eficaz ação no que tange aí à redução dos riscos de desastre nessas localidades.